Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre o discipulado e a liderança na igreja. Vamos colocar essas duas conceituações. O discipulado é equivalente à educação de uma criança pequena. O discipulado é a orientação de um novo convertido, um novo cristão, ou um cristão já velho, mas que quer começar tudo de novo. Ele vai se ligar a um outro mais experiente que vai acompanhá-lo, ensinando e acompanhando para praticar. Isto é o discipulado. Na educação de uma criança, a gente nunca deixa uma criança pequena sozinha. Mesmo com o passar da idade, a gente vai soltando aos poucos. Quando uma criança com 1 aninho quer começar a andar, engatinhando, ficando em pé, a gente deixa, porém supervisionando de lado, porque ela sobe na beirada de uma mesa, uma mesinha, por exemplo, de sala, ela fica de pé, mas ela pode cair, não tem firmeza nas pernas e bater com o rosto na quina da mesa e machucar bastante. E o responsável tem que prever isto e fica acompanhando. Quando a criança está querendo ficar de pé próximo a uma quina, uma ponta perigosa, algo de vidro que possa quebrar, é claro que a gente vai tirar e botar em outro lugar. Mas não pode ficar segurando a criança toda. Quando é bebê, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, tem que segurar no colo o tempo todo. Mas quando já faz 1 aninho, começa a querer ficar em pé, a gente deixa, porém, acompanhando. Com o passar do tempo, ela já anda a casa toda. A gente vai deixando, porém, acompanhando. Não abandona a criança. Ela não pode ir para qualquer cômodo da casa por conta própria. Ela precisa ser acompanhada. E quando já está com 5 anos, aí não tem jeito, a gente não consegue acompanhar. Ela já vai pela casa toda, quintal, às vezes vai para a rua, o que é um perigo, mas ela já vai sozinha. A gente acompanha só assim, por amostragem. Por exemplo, 15 a 15 minutos, a gente vai lá ver o que a criança está fazendo. Desenhando, brincando aqui, brincando acolá, etc, etc. A gente vê, acha que está mais ou menos bem, a gente vai fazer outra coisa e deixa a criança de 5 anos ali sozinha. Depois, mais 15 minutos, a gente vem ver o que está acontecendo. E assim por diante, os responsáveis vão liberando a criança à medida que ela vai se desenvolvendo. O melhor é que ela se desenvolva supervisionada para ir aprendendo aquilo que é bom, sendo educada, obedecendo, e aí nós vamos ser bem-sucedidos nessa tarefa de educação. Quando atinge a adolescência, a gente já não vai ficar pagiando mais o adolescente, nem ele quer e não vai gostar disto. A gente estabelece princípios, orienta, esperando que o adolescente cumpra. Ele já é meio adulto, o adolescente. E então a gente já vai encaminhando para uma vida autônoma, porém ele vai entender que não pode viver sozinho. Ele vai depender de outras pessoas. Ele vai precisar ter uma liderança. Prestar contas, prestar relatórios, a pessoa tem que aprender isto. Uma boa educação é levar uma pessoa a chegar à fase adulta aprendendo que tem que dar relatório, tem que estar ligado a alguém. Na igreja, o discipulado consiste nas primeiras etapas de encaminhamento do novo crente, o novo cristão, aprendendo a obedecer,
aprendendo a usar a Bíblia, aprendendo a orar. Nós vamos ensinar essas coisas e aprendendo a testemunhar do Senhor, a evangelizar outros. Nós vamos ensinar no início. O discipulado é o ensino no início, principalmente observando a prática. A pessoa não vai ficar por conta própria, a gente vai acompanhar para praticar a vida cristã. Depois a gente vai soltando. Quando já está numa maturidade, o relacionamento tem que ser diferente. Os discípulos de Jesus chegaram à maturidade com 3 anos de discipulado, porque era muito intenso. Cada um deles já adulto, bem educado, como judeus, deixaram seus negócios, empregos, trabalhos, suas casas e famílias para ficar o tempo todo com Jesus. Em 3 anos, 3 anos e meio, Jesus fez o discipulado completo e eles estavam considerados maduros para prosseguirem na obra. Hoje nós não conseguimos essa mesma eficácia de Jesus, mas em alguns anos a pessoa tem que chegar à maturidade, se ela foi bem discipulada no início. A maioria dos crentes de igreja não são maduros, eles não foram discipulados. E se ficarem sozinhos, eles não sabem ser cristãos sozinhos. Interessante. A igreja existe para isso também. Não só para os bons, mas para os fracos, os cristãos fraquinhos. A igreja é para todos, para apoiar os fraquinhos que sozinhos não vão conseguir ser cristãos. Mas a igreja é para ajudar a encaminhar e orar pelos mais fortes, para eles expandirem a igreja, o reino de Deus. Tudo isso está na igreja, mas nós precisamos entender o processo de crescimento espiritual. Ninguém vai conseguir ser um obreiro maravilhoso que viva sozinho, que faça a igreja dele, que não precise de estar submisso a ninguém. Todos os cristãos devem estar submissos. Todos os cristãos devem estar submissos. Quando já saiu da fase de discipulado e já está maduro, ainda assim ele não pode agir sozinho. Ele tem que estar ligado aos outros e tem que ter uma liderança. Mas o relacionamento é diferente. Como um cristão já amadurecido, o relacionamento de amor, de exortação, de companheirismo, de união para algum ministério, isso precisa passar pela cabeça da pessoa, a voluntariedade dela, ela precisa querer, desejar e ter disposição de gastar tempo, de investir sua vida na obra de Deus. Em geral, vai adotar um ministério, ela vai entender da parte de Deus, onde ela pode ser mais útil, aquilo vai ser um ministério. Ministério é uma especialização. A pessoa pode, como cristão, fazer coisas em todas as áreas, mas vai haver uma área onde ele faz melhor, ele é mais talhado para aquilo, recebeu de Deus o dom para fazer melhor aquilo ali. Isto é o conceito de ministério. Vai ter um ministério, mas não para ficar sozinho. Um ministério é para servir aos irmãos naquilo em que a pessoa vai ser especializada, mas para servir aos irmãos com amor, prestar contas e relatórios ao seu líder. Para isso existem pastores, existem líderes na igreja, presbíteros, anciãos, pessoas que Deus levanta para dirigirem a igreja. E todos, de alguma forma, têm que estar submissos. Senão a igreja vira uma bagunça, cada um fazendo o que acha que deve fazer. A expressão lá do livro de Juízes é interessante. Cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. A igreja não é para ser assim. É para haver uma orientação, uma direção, uma liderança. E essa liderança estar ligada ao Senhor e receber de Deus a orientação.
Nós temos um exemplo interessante na Bíblia. O Davi, quando velho, ele sabia que o filho Salomão seria rei, mas ele entregou isso a Deus e não ficava brigando, disputando. Mas ele foi surpreendido pelos fatos quando um outro filho, Adonias, quis sair na frente e tomar à força o reinado, sucedendo o pai Davi. Deus, claro, não gostou daquilo. O Davi também não, mas ficou quieto. O Salomão era adolescente ainda, deveria ter entre 12 e 16 anos de idade, mas os fatos precipitaram a decisão de Davi, velho, já na cama, mas ele teve que agir para colocar Salomão no trono. E ele sabia que o Salomão era jovem, adolescente, inexperiente. Davi não acreditava muito no Salomão, porque era novo na idade, e o Salomão era caladão, não era de ficar falando, e Davi sentia que o Salomão precisava ser ajudado. Convocou o povo todo. Em 1 Crônicas 28, nós encontramos a descrição disso que aconteceu. Davi convocou todos os líderes do povo junto com Salomão, apresentou Salomão, falou algumas coisas a respeito de Deus, da casa de Deus que ele queria construir, deu essa incumbência para Salomão, e na frente de todos os outros, ele deu para Salomão a planta do templo todo, com as construções, as salas, os átrios, os pátios, a relação de tudo, de materiais. Na frente de todos, Davi deu a Salomão a planta de tudo. E ele disse: Salomão, você vai construir esse templo que eu desejei edificar para o meu Deus. Deus tem uma aliança comigo que é eterna, mas a aliança com você vai ser condicional. Então eu exorto você, meu filho Salomão, a ser fiel. Se você for fiel, Deus vai confirmar essa aliança com você e você vai ser bem-sucedido. Se você deixar o Senhor vai rejeitar você para sempre. Portanto, Salomão, não fuja da orientação de Deus, fique em obediência. Aqui está a planta, Deus não vai abandonar você até que termine a obra dessa casa, seja firme. Mais adiante, no capítulo 29, o Salomão recebeu mais uma exortação do pai. Davi, diante de todos ainda, disse: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para Deus. Interessante. Ele falou para todos, reconhecendo que o Salomão era um adolescente ainda, mas que todos o ajudassem. E como prova de que todos o estariam ajudando, Davi pediu que eles fizessem ofertas espontâneas. Começou com ele. Davi disse, aproximadamente, ele disse isso, eu dei 90% de tudo que ganhava para Deus, mas fiquei com 10%. Mesmo esses 10% que eu fiquei para mim, ainda é muito, e então agora eu dou tudo isso para o Senhor, para edificar a casa do Senhor. E vocês também, quem está com o coração sincero, dê o que puder dar para o Senhor. E foi algo muito interessante, todos deram, e foi muita coisa que eles deram, confirmando que eles gostaram da ideia, apoiaram a ideia de construir o templo, estariam ajudando Salomão, deram suas riquezas, seus tesouros de ofertas para o Senhor. Salomão teve tudo o que precisava. Mais tarde, ele assumiu pessoalmente, com autoritarismo, a direção da construção, não quis mais opiniões.
não usou aqueles materiais que Davi deixou, ele arranjou e foi como rei, conquistando outros materiais, enfim, ele se despregou da submissão e por causa disso ele se deu mal. Salomão não buscou o conselho de Deus, ouvindo profetas, ouvindo conselhos de sacerdotes, nada disso. Ele seguiu o caminho dele, da cabeça dele, e foi com autoritarismo, vivendo e se desviando do Senhor. Mas o fato é que Davi fez a coisa certa. Eu quero focalizar isto. Todos que vêm para o Evangelho precisam ser cercados com amor, acompanhados e discipulados. Discipulado é esse processo de orientação para o cristão novo. Mas depois de algum tempo tem que assumir uma maturidade e aí continuar em submissão também. Porque não vai agir sozinho, como Salomão fez e se desviou. Quem é crente e quer agir sozinho, não está debaixo de liderança, em algum momento vai correr o risco de se afastar. Eu tenho visto muito crente velho se afastando do Evangelho. É triste, porque eles não quiseram ter um líder, quiseram viver da sua maneira e o resultado disso é a pessoa se enfraquecer e, na maioria dos casos, se afastar, ser vomitado da boca do Senhor. Eu exorto você que já não é mais criança no Evangelho, que já passou a fase do discipulado, se foi ou não foi, mas já passou. Procure um líder, se submeta a alguém, busque orientação, procure obedecer, isto por causa do Senhor. Essa é a orientação.